E nesse dia cinzento aqui, Volta Redonda, estamos começando mais um BR22 Romulo Souza. Eu sou Romulo Souza, mas pode me chamar de BR22. Beleza? E esse vai ser mais um daqueles vídeos na qual eu explico que eu uso uma bandana republicana na cabeça como sinal de amor e patriotismo ao meu país. No entanto, eu sou como Darth Vader. Eu quero mais que a República caia e que o Império contra-ataque, né, cara? Pegou a referência? E antes de entrarmos no assunto desse vídeo, aquela mendigância. Se inscreva no canal, aperta o sininho, comente, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer, porque com o crescimento desse canal, podemos mostrar para os outros que é mais fácil me convencer que o Marquito do Ratinho é o homem mais bonito do Brasil, do que me convencer que através dessa república de merda que a gente vive, o Brasil poderá um dia se tornar a nação de atenienses, que o José Bonifácio um dia disse que o Brasil poderia ser, né, cara? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, né, cara? E hoje é um dia da qual eu tenho que comemorar. Sim, comemorar, é um dia especial, é um dia de alegria, é um dia de trazer à memória momentos felizes, cara. E que dia é esse que eu tô comemorando? Ora, o 15 de novembro, que é justamente o aniversário de mamãe, cara. Minha mãezinha querida, que se tivesse viva hoje, estaria completando 60 anos de vida, mamãe. Ah, saudade de mamãe que nasceu do 15 de novembro. Ah, eu te amo, mamãe. Ah, mamãe faz falta, cara. É, rapaz, mamãe nasceu no dia 15 de novembro, o mesmo dia fatídico que ferrou para sempre a história desse país, né, cara? Ou seja, 15 de novembro, pra mim, é só para lembrar de mamãe, cara. Porque se a gente for lembrar o que aconteceu da nossa história, cara, 15 de novembro não vai ser um dia pra gente comemorar, e sim um dia pra gente lamentar, sabe, cara? Fazer igual o povo hebreu lá do Antigo Testamento, porque eu não sei se você sabe, se você estudou a Bíblia, você vai saber, né? Que no Antigo Testamento, quando uma desgraça caía sobre a nação de Israel, o que o povo fazia? Rasgavam suas vestes, jogavam pó em cima da cabeça, clamavam o Senhor, e declaravam jejum, gritavam, choravam, declaravam luto, se rasgavam todo diante de Deus, clamando: Senhor, por que, Deus? Por quê? Porque nesse país nós, infelizmente, caiu um grande império dos trópicos para dar origem a essa república de banana. Sim, nós não temos uma república, nós temos uma república, cara. E assim, velho, uma coisa que eu tenho estudado muito na minha faculdade de História é o seguinte, cara. As pessoas às vezes acham: ah, mas Rômulo, uma república, ela é mais democrática que uma democracia. Não, não é, cara, entendeu? Para falar a verdade, da história da América Latina, né, da história da América Latina, a única república latino-americana, a única república americana que deu certo desse continente foi a República dos Estados Unidos da América, cara. Lá a República deu certo. No restante da América Latina, do restante das Américas, nenhuma república deu certo. E principalmente aqui no Brasil, né, cara? Mas aí eu te pergunto: mas Rômulo, por que o dos Estados Unidos a república deu certo e aqui no Brasil nunca deu? Bem, para início de conversa, cara, a República Norte-Americana, fazendo um paralelo aqui, eu logo vou entrar no assunto da República Brasileira, ela deu certo porque a República Norte-Americana, ela não cortou os laços que os americanos tinham com a sua história, com as suas origens, com o seu passado. Só para você ter uma ideia, a Revolução Norte-Americana, que aconteceu em 1776, que aconteceu antes mesmo da Revolução Francesa, né? E eu vejo até que a Revolução Americana até influenciou a Revolução Francesa, né? Só que lá foi uma coisa boa e no restante deu uma coisa ruim. Por quê? Porque é o seguinte: quando os americanos começaram a fazer sua revolução, eles não fizeram isso com o intuito de se separar da Inglaterra. Eles começaram isso com o intuito de protestar acerca das altas taxas, dos pesados impostos
que a coroa britânica impunha sobre os colonos, né, cara? E o que aconteceu? Aconteceu que, assim, nisso tudo, a independência dos Estados Unidos acabou se tornando uma consequência, né? Somente um terço da população colonial das Américas, das 13 colônias, eram a favor da independência das colônias. Só um terço da população. Ou seja, eles não pensavam em se desligar da Inglaterra, mas acabou acontecendo, né? Foi uma consequência, né? E uma coisa que é interessante é o seguinte: os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra, da metrópole inglesa. No entanto, embora eles tenham se emancipado em 1776, somente em 1789 é que viria a ter a sua primeira eleição presidencial. Somente em 1789 que viria ter o seu primeiro presidente americano, que seria George Washington. O cara começou a usar uma serra aqui, cara. Meu Deus do céu, tudo acontece na hora que eu vou gravar, cara. Bem, mas voltando aqui ao assunto, vamos tentar gravar aqui com som de serra, né, cara? Então, por que demorou tanto para os Estados Unidos formar sua república? Simples, cara. Porque eles estavam pensando qual seria a melhor forma de governo. Como eu expliquei, né, não era a intenção de toda a colônia se tornar independente. Isso foi mais uma consequência, do meu ponto de vista, né? Então eles estudaram qual seria a melhor forma, né? Os Estados Unidos não abriram mão do seu passado e do seu legado, né? Só para você ter uma ideia, nós costumamos falar que a República Norte-Americana, né, ela é como se fosse uma monarquia disfarçada, porque ela se baseou muito na monarquia inglesa. A monarquia inglesa ela não é uma monarquia absolutista, como era o caso da monarquia portuguesa, espanhola, francesa e outra. Não, era uma monarquia constitucional, entendeu? Por quê? Porque desde antes da Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, a Inglaterra passou por uma revolução, né? Uma revolução onde o rei foi deposto, aí veio lá um período republicano que acabou se tornando uma ditadura, aí veio o Stuart, um monte de coisa que acabou resultando no final numa monarquia parlamentarista, né? E assim, onde o povo tinha muito mais voz. E quem é monarquista sabe que uma monarquia constitucional, parlamentar, o povo tem muito mais voz do que uma monarquia absolutista ou até mesmo numa república, né, cara? Aí o que acontece? Baseado nisso, com os laços que os americanos ainda tinham com suas origens, eles decidiram fundar a sua república, não é? E assim, a República Norte-Americana, como já falei, ela é muito parecida com a monarquia inglesa. Eles só apenas substituíram a figura de um rei pela figura presidencial. Nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, o Donald Trump, ele não é um chefe de governo e um chefe de Estado como acontece aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o presidente Trump, né, ele é apenas Donald Trump, né, ele é apenas um chefe de Estado, deixando a chefia de governo apenas para o parlamento. Bem, assim, aqui no Brasil, o que acontece? Quando nós nos emancipamos de Portugal, né, porque a independência brasileira foi mais uma emancipação. Nós optamos mais por um regime monárquico, imperial, né? Eu vou fazer um vídeo explicando por que o Brasil é império e não um reino, né, cara? Todas as repúblicas que aconteceram ao longo da América Latina, o que acontece? Eles procuraram imitar o exemplo dos Estados Unidos, principalmente. Só que acontece que os Estados Unidos levaram anos para meditar qual seria a sua melhor forma de governo, né? Já no caso das demais repúblicas, o que acontece? Eles se tornavam independentes da metrópole, né, no caso espanhola, acabava acontecendo rachas, acabavam se tornando republiquetas, né? E essas
democracias republicanas na América Espanhola acabavam se tornando verdadeiras ditaduras. Aqui no Brasil, o que acontece? A colônia brasileira não se rachou. A colônia aqui no Brasil, ela não se rachou como aconteceu com as colônias espanholas. Por quê? Porque aqui no Brasil, o Brasil já não era mais uma colônia. Era um Reino Unido de Portugal e Algarves. Depois que Dom João voltou, houve a emancipação, como eu costumo dizer, e o Brasil se tornou independente. E Dom Pedro I foi aclamado o primeiro imperador do Brasil, não é? Nos tornamos uma monarquia constitucional parlamentar, né? O nosso chefe de Estado seria um Bragança, né? Da descendência de Dom João, e se tornaria um imperador constitucional e defensor perpétuo, uma pessoa que defende a Constituição, o Estado, não é? Só uma pausinha aqui. Fazer vídeos não editados é assim mesmo, a gente tem que dar uma parada e tudo acontece. Então, e o que acontece? O imperador, ele era um chefe de Estado e não de governo. A chefia de governo ficava com o primeiro-ministro, com o parlamento, com o congresso, o senado e tudo mais. E o imperador apenas exercia o seu, além da sua chefia de Estado, o comando das forças armadas e tudo mais, ele exercia o poder moderador, poder esse que nos faz muita falta hoje em dia. Só que aí chegou a porcaria da maldita proclamação. Aí eu te pergunto, quem foi o miserável desgraçado que deu a ideia que fazer uma república aqui no Brasil daria certo? Um viado chamado Solon Ribeiro, né, cara? E assim, cara, veio com essas ideias, o Partido Republicano não tinha força, não tinha apoio popular, né? O máximo que tinha era militares com um pensamento positivista e progressista, coisa que atrapalhava. O que acontece? Eles alegavam se sentirem desprezados pelo Império, coisa que, ao meu ver, não era verdade. Marcaram de fazer assim um golpe, porque nós não tivemos uma proclamação, foi um golpe, todo mundo sabe. Aí veio aquela história do Deodoro, que muita gente já sabe, né? E o Deodoro, o mais controverso de tudo é que Deodoro, ele era monarquista, cara, né? Quando era para ele proclamar a república lá, onde estavam os militares, ele acabou saudando a monarquia. Só que acabou que ele mudou de ideia, né? Cara, e é triste saber, cara, como uma mulher, às vezes, pode desgraçar a vida de um homem, né, cara? Como assim uma mulher? Eu não sei se você sabe, mas tem muitos historiadores que falam que um dos motivos pela qual Deodoro, o Marechal Deodoro, apoiou o golpe de Estado foi por causa da filha do Barão do Triunfo, né, cara? Eu anoto as coisas aqui e ainda insisto em ler com óculos escuros, né, cara? Então, o Andrade Neves era o Barão de Triunfo e sua viúva, e a sua filha, que era viúva, Maria de Adelaide, era uma mulher encantadora que chamou a atenção de dois militares, né? Gaspar Silveira Martins, né? E Marechal Deodoro da Fonseca. Cara, mas o que isso tem a ver? Acontece que ele perdeu essa disputa, né? Ele não triunfou sobre a filha do Barão do Triunfo, e a dona Maria de Adelaide, filha do Barão do Triunfo, acabou ficando com o seu Gaspar Silveira, né? Criando uma treta entre os dois. E qual foi o argumento que os republicanos deram para que o Deodoro apoiasse o golpe da República? Eles falaram para o Deodoro que o imperador ia nomear o Gaspar Silveira como primeiro-ministro do Império. Aí o que o Marechal Deodoro falou? Ele não. O Gaspar, ele não. Foi o primeiro hashtag ele não da história, né? Acho que começou isso com o Bolsonaro, começou lá atrás, meu filho, né? Isso que fez com que o Deodoro se tornasse um dos maiores traidores e judas da pátria, né, cara? Aí aconteceu aquele fatídico dia, o imperador recebeu aquela carta. Eu recomendo você assistir o último vídeo do TV Imperial e ver a tristeza que é a carta que o
o imperador recebeu, cara. Dói na alma, cara. Ele foi pro exílio e o Brasil ficou num regime, entendeu? Um regime que não era aclamado pelo povo, né? Ilegal, né? E esse regime nos traz consequências até hoje, né? E aquilo que o Brasil não se tornou em sua independência, acabou se tornando depois uma republiqueta, uma repobriqueta, como aconteceu com seus vizinhos, entendeu? Da América do Sul, né, cara? E hoje nós sofremos as consequências até hoje. A gente vendo tudo que aconteceu essa semana, cara, entendeu? Eu falo o seguinte, muita gente fica falando, não, o negócio é fazer manifestação, fazer pressão no Congresso, para o Congresso fazer pressão do sinistro Tribunal Federal. Tem gente que acha, não, o negócio é ficar em cima do presidente, para ele pedir para o presidente fazer pressão e tudo mais. Sabe qual é a grande verdade? É o seguinte, vai ser complicado? Vai, mas se ainda fôssemos um império que nunca deveríamos ter deixado de ser, o que acontece? Hoje teríamos um imperador, Dom Luís de Orleans e Bragança. Nós temos um trono, até hoje, o trono brasileiro tá até hoje, não foi destruído, mas está vago. Ninguém se assenta nesse trono. Se Dom Luís, no momento que o Brasil aclamar o império e um Bragança sentar novamente naquele trono, o poder moderador estará ativado. E se esse poder estivesse ativado hoje, você acha que o STF faria o que ele faz hoje? Você acha que teria hoje Lula livre? A maioria dos problemas que o Brasil sofre hoje, para não dizer todos, nós não sofreríamos. Bem, divulgue esse vídeo, ajude esse canal a crescer, né? Se inscreva nesse canal se você gostou, né? Um canal pequeno, simples, mas é um canal patriótico, cara. E tudo que nós queremos é o Brasil melhor, e o Brasil não vai melhorar enquanto continuarmos sendo essa república que nós somos. Obrigado por ter me acompanhado até aqui, fique na paz, que Deus esteja te abençoando esse dia de hoje. Até, tchau e Ave Império.